Na noite de 23 de agosto de 2022, Alesandra Mateusi, de 56 anos, voltava para casa. Ela morava na Via Veo della Arcobaleno, na zona norte de Bolonha. Eram cerca de 21 horas em um típico prédio de apartamentos. Ela conversava ao telefone com sua irmã mais nova. Tudo estava calmo e normal. Não havia nenhum sinal de problema. Em determinado momento, a ligação caiu. Sons alarmantes, passos rápidos, baques surdos e ruídos que lembravam uma luta foram ouvidos no telefone. Então, sua irmã ouviu gritos, expressando claramente medo e pânico. Tudo aconteceu muito rápido e logo a conversa terminou completamente. Sua irmã ligou imediatamente para a polícia e relatou o que tinha ouvido. Ao mesmo tempo, moradores do prédio começaram a sair para a rua, preocupados com o que estava acontecendo. Alguns tentaram ajudar, mas a situação se desenrolava rapidamente. Poucos minutos depois, a polícia chegou ao local, mas não encontrou ninguém. A área ao redor do prédio estava calma e tranquila. O que exatamente havia acontecido ficou claro mais tarde. A irmã ligou imediatamente para a polícia para relatar o que tinha ouvido. A essa altura, moradores preocupados já começavam a se reunir perto da entrada. Alguns tentaram intervir, mas tudo aconteceu muito rápido. A polícia chegou alguns minutos depois, mas o momento já havia passado. Houve silêncio perto da entrada. Os detalhes do incidente só vieram à tona mais tarde. Alesandra Mateusi nasceu e morava na Itália. Ela tinha 56 anos. Trabalhava como vendedora em uma loja de roupas femininas. Seu trabalho era relacionado à moda, uma área que ela realmente apreciava. Alesandra era conhecida por sua pontualidade, organização e atenção aos clientes. Era respeitada por sua calma, responsabilidade e gentileza. As pessoas próximas a ela a descreviam como uma mulher gentil, atenciosa e precisa. Ela sempre se esforçou para cuidar dos outros e manter um relacionamento afetuoso com sua família. Era especialmente próxima de sua mãe, que em seus últimos anos morou em um lar de idosos e precisava de cuidados constantes. Alesandra a visitava regularmente. 2 anos de sua vida foram particularmente difíceis. Seu pai estava gravemente doente e todos os cuidados recaíram sobre os ombros de Alesandra. Ela se dedicou inteiramente a cuidar dele e esteve ao seu lado até o fim, cercando-o de carinho e apoio. Após a morte dele, ela teve dificuldade em retomar uma rotina normal. O esgotamento emocional mudou sua perspectiva. Ela se isolou e parou de fazer novas amizades, apesar dos apelos de seus entes queridos. Alesandra era muito próxima de sua irmã mais nova, Stefania. Elas se comunicavam diariamente, compartilhando notícias, planos e discutindo assuntos pessoais. O vínculo entre elas era muito forte, baseado em confiança e compreensão. Stefania sempre apoiou Alesandra e a ajudou a lidar com as dificuldades. Alesandra era ativa nas redes sociais, compartilhando fotos de eventos, viagens e dias de trabalho. Ela compartilhava imagens, postava fotos suas com roupas da moda e imagens de caminhadas e encontros familiares. Levava uma vida solitária, mas não isolada. Não era uma reclusa, mas também não buscava interação social excessiva. Não se interessava por festas barulhentas ou encontros espontâneos. Após a perda do pai e o agravamento da saúde da mãe, seu círculo social diminuiu, mas ela estava satisfeita com isso. Sua rotina de trabalho, os cuidados com a mãe, o contato diário com a irmã e o cuidado com seu animal de estimação criavam uma realidade estável e organizada. No entanto, em certo momento, tudo mudou. Foi através das redes sociais que um homem entrou em sua vida, oferecendo, a princípio, atenção e apoio, mas depois destruindo completamente seu espaço pessoal e seu mundo seguro. Giovanni Padovani era jogador de futebol profissional e modelo nas horas vagas. Nascido em Agrigente, ele tinha 26 anos quando conheceu Alesandra. Na época, fazia parte do elenco de um clube de futebol. Sua biografia era livre de escândalos ou conflitos públicos. Visualmente, causava uma impressão positiva. Atlético, bem apessoado, autoconfiante, jovem, enérgico e ativo na vida pública. Padovani levava uma vida agitada nas redes sociais. Postava regularmente fotos de treinos, ensaios fotográficos e viagens. Suas páginas atraíam interesse, principalmente de mulheres, e acumulavam um grande número de curtidas e comentários. Ele parecia aberto, acessível e amigável. À primeira vista, parecia típico da geração de jovens que combinam atividade física e autoimagem. Seu comportamento online não despertava suspeitas ou alarmes, pelo contrário, ele projetava a imagem de um homem equilibrado e sociável. Alesandra notou o perfil dele no verão de 2021. A conversa começou virtualmente, como costuma acontecer hoje em dia. Havia uma diferença de idade de 3 décadas entre eles, mas a aparência e o estilo de vida dele pareciam maduros. Inicialmente, ele demonstrou interesse, sinceridade e habilidade para manter uma conversa. Para Alesandra, que não buscava um novo relacionamento amoroso, essa interação foi inesperada, mas não alarmante. Ele abordou um assunto pessoal durante a conversa, problemas de saúde que havia enfrentado anteriormente. Isso despertou a compaixão de Alexander. Mais tarde, a irmã Stefania observou que foi precisamente essa receptividade emocional que levou Alexandra a se aproximar. Gradualmente, a comunicação entre eles evoluiu para contato constante. Eles trocavam mensagens de texto, telefonemas e fotos regularmente. Ele perguntava sobre o dia dela e compartilhava seus treinos e conquistas. Suas mensagens eram afetuosas, até mesmo tímidas no início. Ele agradecia a Alesandra pela compreensão e admitia como era agradável estar em contato com ela.
Havia muita naturalidade nisso, mas sem afetação. Quando se encontraram pessoalmente pela primeira vez, Podavani foi educado, calmo e atencioso. Não demonstrou urgência nem pressão. Ele viajou de outra cidade para passar alguns dias com ela. Durante essa visita, familiarizou-se com a casa dela, sua rotina e o ambiente em que vivia. Respeitou seus limites. Depois, ofereceu-se para visitar a mãe dela em um lar de idosos. Um gesto que causou forte impressão. Ele mostrou que estava disposto a aceitar a vida dela como ela era. Esses encontros se repetiram. Quando ele estava em Bolonha, eles passavam tempo juntos, em casa, caminhando e em passeios pela cidade. Podovani acompanhava Alessandra em suas atividades diárias, demonstrando interesse pelo que era importante para ela. Tirava fotos com ela, compartilhava publicações e enviava mensagens de apoio em particular. Admirava sua aparência, sua preocupação com os outros e seu controle sobre tudo. Alessandra começou a enxergar Podovani como um apoio, alguém com quem podia compartilhar seus pensamentos sem medo de julgamentos. Suas conversas variavam do trivial ao pessoal. Ele lhe dava pequenos presentes, enviava mensagens matinais e escrevia para ela antes de dormir. Não a irritava nem a controlava. Estava presente, mas a uma distância confortável. Ele parecia atencioso e emocionalmente sensível. No entanto, após alguns meses, as coisas começaram a mudar. Os primeiros sinais de alerta apareceram depois do ano novo. Gradualmente, seu comportamento tornou-se obsessivo. Ele começou a ligar com mais frequência do que o habitual, monitorando as interações de Alexandra e indagando sobre sua rotina diária. Conversas casuais se transformaram em interrogatórios. Suas perguntas tornaram-se desconfiadas. Ele suspeitava que ela fosse infiel. Essas ideias tornaram-se cada vez mais comuns. Ele mencionou isso não apenas para ela, mas também para a irmã dela. Ligou para Stefania e pediu que ela ficasse do lado dele. No início, falava de dúvidas, depois de convicções firmes. Stefania notou que as ligações dele se tornaram cada vez mais agressivas. Ele gritava, acusava e não permitia discussões. O contato com ele tornou-se emocionalmente desgastante. Stefania parou de se comunicar com ele. Alexandra não seguiu o exemplo imediatamente. Apesar do comportamento cada vez pior, ela continuou a manter o relacionamento, na esperança de uma melhora. Ela evitou medidas drásticas e tentou resolver o conflito sem agravar a situação. No entanto, ele ultrapassou os limites cada vez mais. A confiança mútua desapareceu. Ele começou a demonstrar ciúmes de qualquer contato com outras pessoas. Exigia explicações até mesmo para postagens aparentemente inocentes nas redes sociais. Passou a reivindicar curtidas e comentários. O relacionamento tornou-se cada vez mais tenso. Ele ligava à noite, enviava mensagens sem motivo aparente e criava situações que exigiam uma resposta imediata. Seu comportamento tornou-se inconsistente, alternando assertividade com pedidos de perdão. Alessandra começou a perceber que estava perdendo o controle da situação, mas, ao mesmo tempo, não via uma saída imediata. Ele já fazia parte do cotidiano dela, obsessivo, histérico e exigente. No início de 2022, Giovanni Podavani começou a agir de forma que ia além da simples pressão pessoal. Após mais uma visita à casa de Alessandra, ela descobriu que o acesso às suas contas digitais havia sido alterado. Suas senhas de e-mail e redes sociais haviam sido hackeadas. As novas combinações estavam diretamente ligadas a nomes e tópicos associados a Podavani. Isso a levou a concluir que ele havia acessado seu computador e reconfigurado as contas para seu próprio uso. Suas ações não se limitavam à interferência técnica. Ao mesmo tempo, Alessandra percebeu que seu WhatsApp estava conectado a um dispositivo de terceiros. Ela descobriu a presença de um aplicativo espião instalado, que permitia monitorar suas conversas, visualizar seu histórico de mensagens e ver com quem ela estava se comunicando em tempo real. Isso significava que Podavani a estava espionando remotamente. Ele monitorava sua atividade online e acessava suas informações pessoais sem permissão. Essa vigilância não era aleatória, mas sim sistemática. Simultaneamente, ele aumentava a pressão, utilizando um monitoramento diário. Ele exigia que Alexandra lhe enviasse vídeos do ambiente ao seu redor a cada 10 minutos. Usava esses vídeos curtos como prova de sua localização. A recusa o levava a acessos de agressividade. Ameaçou terminar o relacionamento, acusou-a de traição e insistiu em relatórios constantes. Essas exigências tornaram-se cada vez mais autoritárias. Alexandra começou a se sentir como um objeto de vigilância, em vez de uma parceira no relacionamento. Mais tarde, descobriu-se que o homem havia obtido acesso não apenas ao telefone dela, mas também ao sistema de CFTV de sua casa. Ele conseguiu se conectar às câmaras e monitorá-la em tempo real. Uma das mensagens que sobreviveram, trocadas com a mãe dele, confirmou isso. Ele enviou uma captura de tela de Alessandra tirada pelas câmaras de vigilância. Isso se tornou mais um elo na cadeia de violações. Alessandra não tinha ideia de quão profundamente ele havia invadido seu espaço pessoal. No segundo semestre de 2022, o comportamento de Zavani tornou-se abertamente agressivo. Ele começou a perseguir Alexandra não apenas online, mas também na vida real. Suas aparições na casa dela se tornaram regulares, porém sem aviso prévio. Ele chegava em horários indefinidos, esperava que ela voltasse, permanecia perto da entrada e observava as janelas. Ela não se sentia mais segura, nem mesmo em sua própria vizinhança. Os vizinhos o avistaram repetidamente. Um morador relatou ter visto um homem tentando entrar no condomínio. Em outra ocasião,
ele foi visto no telhado do prédio. Alessandra pediu pessoalmente aos vizinhos que não abrissem a porta caso o vissem entrar. Esses pedidos eram motivados pelo medo constante e pela falta de confiança de que ele simplesmente observaria. Ele não se escondia mais. Com o tempo, o ataque começou a destruir os bens de Alexandra. Houve casos de danos ao seu carro. Em uma ocasião, ele cortou a fiação que alimentava a iluminação. Ele também cortou a energia do apartamento, removendo os fusíveis. Usou essas ações como pretexto para forçar Alexandra a sair do apartamento. Tentou criar uma situação em que ela saísse do local para que ele pudesse encontrá-la em particular. O estado psicológico de Alexandra deteriorou-se drasticamente. Ela vivia em constante tensão, sentindo medo diariamente ao entrar em um prédio, dirigir até sua casa ou abrir uma janela. Começou a carregar spray de pimenta na bolsa, algo que nunca havia feito antes. Contou aos entes queridos que tinha medo de voltar para casa. O pânico tornou-se parte do seu dia-a-dia. Para se sentir segura, mesmo que por curtos períodos, ficava periodicamente na casa da irmã. Stefania a acolhia, apesar da ansiedade interna. Mas mesmo nesses dias, Alessandra não conseguia ficar muito tempo fora de casa. Ela tinha um cachorro no apartamento, por quem nutria um profundo apego. Voltar para casa era uma necessidade. Apesar do perigo, ela não conseguia sair de casa completamente. Isso a tornava vulnerável e limitava sua capacidade de escapar totalmente da perseguição. O período de julho a agosto tornou-se especialmente tenso. Alessandra percebeu que sua vida estava em perigo. Compartilhou suas experiências com a irmã, descrevendo episódios específicos de agressão. Apesar disso, continuou buscando soluções de compromisso até o rompimento definitivo. Tentou evitar conflitos, na esperança de que o comportamento do agressor mudasse. No entanto, a obsessão dele só aumentou. Ele não via a distância como um limite, mas sim como uma humilhação pessoal. Diante das crescentes ameaças, Alessandra decidiu buscar proteção. Ela registrou seu primeiro boletim de ocorrência em 29 de julho de 2022. Nele, descreveu detalhadamente o comportamento do requerente, com foco em perseguição, invasão de privacidade e ameaças constantes. Seus documentos foram acompanhados de provas. Ela forneceu capturas de tela de mensagens contendo ameaças diretas e documentou ocasiões em que ele visitou sua casa. Apesar de seu apelo, nenhuma providência imediata foi tomada. As semanas seguintes transcorreram em expectativa. Ela continuou a sentir medo e ansiedade, mas não deixou de contatar as autoridades. Em 3 de agosto, Alexandra retornou à delegacia e deu uma explicação mais detalhada. Ela esclareceu detalhes, forneceu materiais adicionais e descreveu o assédio contínuo. No entanto, suas declarações permaneceram na fase de coleta de informações. Nenhuma decisão foi tomada em relação à proteção. Em 8 de agosto, ela contatou a polícia novamente. Naquele momento, o assédio não havia cessado. O suspeito continuava nas imediações de sua casa, tentando invadir e perturbar a paz. Alexandra temia que a situação pudesse sair do controle. Ela documentou incidentes específicos, quedas de energia, danos ao seu carro e tentativas de entrar em seu apartamento. Tudo isso acompanhado de mensagens com um claro tom agressivo. Em 13 de agosto, ocorreu o quarto encontro com a polícia. Alexandra confirmou novamente que temia por sua vida. Em sua declaração, ela afirmou explicitamente que o réu continuava a persegui-la, interferir em sua vida diária, aparecer em sua casa e usar equipamentos de vigilância. O processo incluía citações diretas das mensagens, cujo tom ameaçador não deixava dúvidas. Alexandra afirmou abertamente: "Eu não quero morrer." Essa frase refletia seu estado de espírito. As respostas oficiais da polícia não continham promessas específicas. Nenhuma providência foi tomada. As autoridades não solicitaram uma ordem de restrição, não emitiram um aviso ao perseguidor nem organizaram vigilância da residência. Os representantes da agência citaram procedimentos existentes e a necessidade de coletar depoimentos de testemunhas. Entretanto, as queixas de Alessandra já continham informações sobre tentativas de arrombamento, vigilância, danos à propriedade e um sistema elétrico defeituoso. A investigação citou as agendas lotadas das testemunhas, que estavam de férias, o que atrasou o processo. Alguns promotores alegaram que as queixas não continham nenhuma evidência de ameaça imediata à vida, já que nenhum caso de violência física direta foi registrado. Ao presumir que se tratavam meramente de atos de assédio, as autoridades não consideraram a situação urgente. Essa abordagem tornou-se um fator crucial no desfecho da tragédia. Alessandra recorreu a todos os meios de proteção disponíveis. Ela solicitou ajuda, documentou o que estava acontecendo e alertou sobre o perigo potencial. Os eventos se desenrolaram rapidamente, mas nenhuma resposta foi tomada que pudesse ter influenciado efetivamente o comportamento da denunciante. Nenhuma restrição de tempo ou medida remota foi aplicada. Ela continuou vivendo na expectativa de outro incidente. A família de Alessandra posteriormente apresentou queixa contra as autoridades policiais. Eles alegaram que a tragédia poderia ter sido evitada. Logicamente, havia sinais de escalada. A natureza do assédio mudou, passando de comportamento obsessivo para pressão direta. As ações de denúncia foram sistémicas e perigosas. Contudo, a nível administrativo, isso não resultou na resposta desejada. Em 20 de agosto de 2022, 3 dias antes da tragédia, Giovanni Podavani fez uma lista. O documento foi encontrado em seu celular como uma nota. Nele, constavam itens específicos: fita adesiva, um martelo, cordas e algemas. Ele também anotou instruções para impedir uma conversa com Alessandra. Ele deveria persuadi-la, convidá-la para ir à casa dela e levar tudo o que precisasse consigo. Esses registros não deixaram dúvidas sobre suas intenções e nível de preparação.
Suas ações não foram espontâneas. Ele planejou meticulosamente os detalhes. O planejamento foi acompanhado de ação. Em 21 de agosto, Padovani saiu da Sicília, onde estava a negócios relacionados ao futebol, e viajou para o Senegal sob o pretexto de circunstâncias pessoais. De lá, viajou para Bolonha, chegando em 22 de agosto. Isso é confirmado pelas rotas e horários de chegada. Ele não informou Alessandra sobre sua chegada. Suas ações foram furtivas, indicando um ataque premeditado. Após chegar, Padovani escondeu o martelo nos arbustos perto da casa de Alessandra. Ele havia escolhido previamente um local isolado dentro do condomínio. A arma do crime foi posicionada de forma que pudesse ser rapidamente recuperada no momento certo. Esse detalhe confirma a presença de planejamento prévio. Também consta que ele subiu no telhado do prédio para observar a chegada da mulher. Isso ocorreu pouco antes da tragédia. Os investigadores foram particularmente atraídos por uma anotação no diário eletrônico do réu. Numa nota datada de 2 de julho, ele escreveu: "Vou matá-la porque ela me destruiu mentalmente." Ele alegava ser a vítima e que Alexandra o teria usado e o feito parecer louco. No texto, ele justificava suas intenções e indicava estar ciente das consequências. "Sei que vou acabar na prisão. Esta nota explicará à polícia o que ela fez comigo." O conteúdo indica que a decisão de matar foi tomada antecipadamente e que o assassinato foi planejado como forma de retomar o controle. Na manhã de 23 de agosto de 2022, Giovanni Padovani já estava em Bolonha. Ele havia chegado no dia anterior e não avisara ninguém de sua chegada. Naquela noite, por volta das 21 horas, Alessandra se aproximou da entrada. Ela estava falando ao telefone com a irmã. Nesse momento, Padovani, que observava a entrada, entrou em ação. A partir desse instante, os eventos se desenrolaram rapidamente. Quando Alessandra se aproximou da entrada, Padovani se aproximou também. Em segundos, ele estava ao seu lado. Uma testemunha, sua irmã, com quem ela falava ao telefone naquele momento, ouviu uma mudança repentina em sua voz, acompanhada de sons de luta. De acordo com gravações da conversa e relatos de testemunhas oculares, a mulher tentou se defender, mas o ataque foi inesperado e agressivo. Padovani sacou o martelo e a golpeou repetidamente na cabeça. O primeiro golpe foi tão forte que a parte metálica do martelo quebrou. Quando o martelo se quebrou, ele continuou o ataque com os punhos, atingindo-a na cabeça e no corpo. Em seguida, pegou um pesado banco de ferro forjado que estava perto da entrada e o usou como arma. Sky o golpeou várias outras vezes, finalizando o ataque com particular brutalidade. De acordo com o exame forense, foram encontradas pelo menos 20 feridas no corpo, um número significativo delas fatais. Os ferimentos envolviam o crânio, o tórax e as extremidades, com múltiplas fraturas e marcas de arrasto pelo chão. Apesar do barulho, dos gritos e da atenção dos vizinhos, Padovani não tentou fugir e permaneceu onde estava. Quando a polícia chegou, ele estava sentado perto da entrada. Segundo o depoimento dos policiais, ele estava calmo e não demonstrava sinais de agitação ou pânico. Ao ser interrogado, respondeu: "Que bom que vocês vieram." Ele não ofereceu resistência no momento da prisão. Seu comportamento foi considerado totalmente consciente. Alexandra foi levada em estado crítico para um hospital próximo, mas os esforços médicos foram ineficazes. Ela morreu poucos minutos após a chegada. A natureza dos ferimentos, sua quantidade e a força dos golpes permitiram que as ações dos réus fossem classificadas como homicídio com particular crueldade. Ele não fez nenhuma tentativa de escapar, encobrir seus rastros ou fazer o incidente parecer um acidente. Tudo apontava para um crime premeditado e deliberado. Após sua prisão, Giovanni Padovani foi internado em uma instituição psiquiátrica. Lá, ele não demonstrou remorso ou arrependimento. Durante o interrogatório inicial, exerceu seu direito de permanecer em silêncio. Mais tarde, durante a investigação, fez diversas declarações espontâneas nas quais tentou transferir a responsabilidade para Alexandra. Alegou ter se sentido traído e moralmente destruído, e, portanto, agiu sob a influência de emoções intensas. A investigação comprovou que ele havia planejado o crime com antecedência. No entanto, a defesa insistiu em um exame psiquiátrico. Durante o julgamento, foram examinados possíveis transtornos mentais, incluindo traços paranoicos e padrões abusivos. Mesmo assim, os especialistas concluíram que o acusado era capaz de compreender a natureza de seus atos e controlar seu comportamento. Isso descartou a possibilidade de ser declarado insano. Antes do anúncio do verdito, o réu fez uma declaração. Ele disse que se sentia como se estivesse vivendo um pesadelo. Ele acrescentou que, se o tribunal o considerasse são, mereceria a pena máxima. Descreveu-se como um homem perdido e tentou retratar o crime como resultado da pressão psicológica exercida pela vítima. O tribunal rejeitou esse argumento. As circunstâncias do caso, o nível de preparação, as anotações no diário e o comportamento após o ataque indicavam total inconsciência. Culpar a vítima pela destruição emocional pareceu infundado. O tribunal concluiu que as ações do réu foram motivadas por ciúme patológico e pelo desejo de recuperar o controle, e não um colapso mental. Suas explicações foram consideradas uma tentativa de justificar um crime premeditado. Após a morte de Alexandra Mateuta, a internet tornou-se uma nova arena de agressão. Centenas de comentários começaram a aparecer em notícias sobre o crime, transferindo a culpa para a vítima. A mulher foi criticada por sua idade, aparência, estilo de roupa e diferença de idade com o parceiro. Alguns usuários defenderam o assassino, alegando que ele havia tido um colapso devido a um engano ou que era excessivamente sensível.
Um comentário de Donatella Alberti, chefe regional da Cruz Vermelha Italiana, causou particular repercussão. Ele escreveu que a aparência dela deixava claro o motivo de seu ciúme. Após as críticas, acrescentou: as mulheres deveriam se comportar com mais modéstia, como nossas avós. Essas declarações provocaram indignação generalizada, após a qual Alberti foi demitido do cargo. A família da vítima apresentou uma queixa coletiva contra 25 dos autores das mensagens mais agressivas. A Promotoria de Bolonha iniciou uma investigação rara e de grande escala sobre o ódio virtual. A discussão pública se transformou em uma nova forma de violência, desta vez póstuma. Em 12 de fevereiro de 2024, Giovanni Podavani foi considerado culpado de perseguição e assassinato de Alexandru Mateua. O tribunal o condenou à prisão perpétua, citando premeditação, crueldade e ausência de remorso como circunstâncias agravantes. O tribunal também levou em consideração o assédio e a manipulação anteriores. Uma decisão semelhante foi tomada no caso do ataque cibernético, com 25 usuários responsabilizados. Este precedente representa um passo importante na proteção das vítimas de violência digital póstuma. O ciúme patológico é uma condição na qual uma pessoa está infundadamente convencida da infidelidade do seu parceiro. A recusa de jovem se submeter demonstrou sinais típicos: controle total, culpabilização, invasão do espaço pessoal e agressão ao tentar se distanciar. Ao contrário do ciúme normal, o ciúme patológico é acompanhado por pensamentos obsessivos, perda de contato com a realidade e incapacidade de avaliação crítica. Em casos graves, isso leva à violência e ao assassinato. Obrigado por assistir. Se você gostou do meu trabalho, inscreva-se no canal. Também recomendo conferir outras histórias igualmente chocantes. Clique agora. Até breve.